Se você desenvolve software, já deve ter ouvido falar em testes de unidade. Mas afinal, o que são e qual a sua função? Os testes de unidade são uma prática de desenvolvimento em que pequenas partes do código, chamadas de unidades, são testadas separadamente para verificar se funcionam corretamente. No dia a dia do programador, os testes de unidade funcionam como uma rede de segurança. Sempre que você escreve uma nova funcionalidade ou decide implementar uma alteração no código, pode rodar os testes e corrigir eventuais bugs que passaram desapercebidos. Existem 4 pilares importantes nos testes de unidade. O primeiro é a unidade. Imagine que seu sistema é como um carro. A unidade é como uma peça individual, por exemplo, o farol. Você não precisa ligar o carro inteiro para saber se o farol funciona. Do mesmo jeito, no código, testamos uma função isoladamente. O segundo pilar é o isolamento. Isso significa que, quando testamos uma função, ela não deve depender de nada de fora, como banco de dados, internet ou serviços externos. É como testar uma lâmpada sem precisar da instalação elétrica completa. Você liga só na bateria e pronto. O terceiro pilar é a verificação. Aqui a ideia é simples. Você coloca uma entrada no código e confere se a saída é a esperada. Por exemplo, se a função soma recebe 2 e 3, a saída tem que ser 5. Se não for, já sabemos que algo deu errado. E o quarto pilar é a automatização. Essa é a parte que dá superpoderes aos testes de unidade. Em vez de você ficar testando manualmente toda hora, os testes rodam sozinhos, de forma repetida e em segundos. É como ter um botão mágico que revisa seu trabalho automaticamente, quantas vezes você quiser. Juntos, esses 4 pilares garantem que seu código seja confiável, fácil de manter e que qualquer problema seja encontrado rapidamente, antes de se espalhar para o resto do sistema. Vejamos agora alguns casos práticos de usos de testes de unidade no dia a dia do desenvolvedor. Imagine que você está desenvolvendo uma loja virtual e cria uma função para calcular o valor de um desconto. Parece simples, aplicar 10% em cima do preço do produto. Mas e se o cliente colocar 0 ou um valor negativo por engano? Os testes de unidade entram aqui para garantir que a função sempre devolva o resultado correto, em qualquer situação. Assim, você não descobre um erro desse só quando o cliente já está finalizando a compra. Outro exemplo muito comum é validação de dados em formulários. Digamos que seu sistema precisa verificar se o e-mail informado pelo usuário tem o formato válido. Um teste de unidade garante que a função de validação aceite e-mails corretos, como usuario@email.com, e rejeite formatos inválidos, como usuario@email ou 123. Isso evita falhas constrangedoras e garante a confiabilidade da aplicação. Esse foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado.